Oi, pessoal. Essa é uma aula introdutória às turbinas hidráulicas. Nós vamos ver as principais classificações das turbinas hidráulicas, principais que são encontradas em empreendimentos hidrelétricos, e nas aulas seguintes nós vamos aprender a especificar essas turbinas para um determinado empreendimento. As turbinas hidráulicas têm a finalidade, de uma forma geral, transformar a maior parte de energia de escoamento contínuo da água em trabalho mecânico, ou seja, é converter a potência hidráulica em potência mecânica rotacional. Esse sistema consiste basicamente de um sistema fixo hidráulico, e esse sistema ele tem o objetivo de orientar a água em escoamento, e também tem uma parte rotativa hidromecânica. Essa parte rotativa ela tem a função de transformação daquela potência hidráulica em trabalho mecânico. Para nos contextualizarmos, a turbina hidráulica é esse equipamento aqui, indicado no círculo vermelho. Então, a água passa pela tomada da água, passa então pela minha tubulação, a tubulação de pressão, a tubulação forçada, passa pela minha caixa espiral, que é esses dois que eu indiquei aqui, e então encontra a minha turbina hidráulica. A minha turbina hidráulica vai transformar essa potência toda em trabalho mecânico. Então, de uma forma geral, a turbina hidráulica vai converter energia de pressão, que é a energia de queda, e também energia de movimento, que é a energia cinética, em energia mecânica rotacional. As turbinas devem ser escolhidas de modo a obter a facilidade de operação, e também devemos levar em consideração a manutenção dessa turbina, dando-se grande importância à sua robustez e à sua confiabilidade. Principalmente porque a tendência é que as usinas são operadas a partir de hoje de modo não assistido, ou seja, não existem pessoas operando essas usinas hidrelétricas, elas são operadas à distância. Na escolha da turbina, deve-se analisar, além dos parâmetros técnicos, claro, e do seu preço, também a capacidade de imediato atendimento, porque caso tenha algum problema de funcionamento, deve-se existir a disponibilidade para o fornecimento de peças sobressalentes. Caso eu venha a escolher uma turbina e na região eu não tenha uma manutenção, um pessoal que possa fazer essa manutenção, no caso de quebra, eu vou ter problemas muito grandes, ou seja, eu vou ficar sem gerar energia elétrica durante muito tempo. Então, isso também deve ser levado em consideração. Cada um dos diversos tipos de turbinas possui características geométricas que o tornam mais adequado a uma determinada condição de altura de queda, vazão e também de rotação. Principalmente nas aulas seguintes, nós vamos estudar quais turbinas empregar para cada tipo de situação. Passamos agora para a classificação das turbinas. A primeira classificação que nós vamos estudar aqui é o fluxo no rotor, fluxo de água no rotor. Então, as turbinas podem ser classificadas em relação à direção do fluxo como sendo tangencial, como sendo radial, também radial ou semiaxial, e axial. Então, nós temos aqui a tangencial como exemplo da turbina Pelton, que nós vamos estudar mais à frente, como a fluxo radial semiaxial, a Francis, e a axial, a turbina Kaplan. Qual a diferença entre qualquer uma delas aqui? Na turbina tangencial, o fluxo de água ela é lançado em uma forma de um jato, e ela é lançada em um número limitado de pás. Já na radial ou semiaxial, o fluxo é aproximadamente perpendicular ao eixo de rotação. Já o fluxo axial é aproximadamente paralelo ao eixo de rotação. Vamos analisar novamente aquela figura do slide anterior. Então, dessas turbinas aqui, a primeira turbina, ela é a turbina do tipo Pelton. Notem que temos um bico injetor aqui inserindo água, e essa água toca somente algumas pás da minha turbina do tipo Pelton. Então, nós podemos falar que esse tipo de turbina ela é tangencial. Já essa segunda turbina B aqui,
que é uma turbina do tipo Francis, notem que a água, né, ela passa aqui no caracol e ela tem o sentido, no mesmo sentido do raio da minha turbina. Então, por isso que nós chamamos essa turbina de radial ou semiaxial. Já essa terceira turbina, que é a turbina chamada Kaplan, ela possui um fluxo de água paralelo, né, ou no mesmo eixo da minha turbina. Então, no corpo da turbina, a minha água ela é conduzida e quando ela toca as pás, ela já está no mesmo eixo da minha turbina. Então, nós chamamos essa última turbina aqui de axial. Outra forma de se classificar as turbinas é em relação à utilização dessas turbinas. Então, as turbinas convencionais são aquelas que já estão presentes há muito tempo no mercado e são bastante empregadas em centrais hidrelétricas, tanto de grande, médio e também pequeno porte. No caso, nós temos 3 turbinas, que são essas que eu já apresentei para vocês. A turbina do tipo Pelton, a turbina Francis e a turbina Kaplan. Já as turbinas não convencionais são aquelas que foram desenvolvidas de forma mais recente. Elas não são empregadas em centrais de grande e médio porte e elas têm as suas aplicações bem restritas. E normalmente essas turbinas possuem uma potência pequena. Nesse caso, temos alguns exemplos aqui, como a Michael Bank, a de fluxo cruzado, a turbo, turbilhão e bomba funcionando como turbina. Todas essas turbinas nós vamos estudar mais à frente. Novamente, né, podemos classificar de uma forma diferente essas turbinas. Nesse caso aqui, nós vamos classificar em relação à obtenção de potência mecânica na turbina. Então, a primeira delas são as turbinas chamadas de turbinas de reação. Aquela em que o trabalho mecânico é obtido tanto pela transformação da energia cinética quanto da energia de pressão, da água e escoamento, é chamada de turbina a reação. Então, eu vou utilizar essas duas turbinas aqui, essas duas energias aqui. A vazão entra sob pressão e nos condutos móveis do rotor da turbina muda de direção de aceleração. Então, nós podemos notar aqui na turbina Francis que, devido à sua geometria complexa, o sentido da água vai ser alterado. E aqui na turbina Kaplan, também devido à sua geometria, a água vai alterar o seu movimento. O escoamento, ao passar pelo rotor, nessas turbinas de reação, elas têm variação de pressão. Esse último fato aqui é o que agrava o surgimento de cavitação nesses tipos de turbina. Temos alguns exemplos aqui, como a turbina do tipo Francis, Kaplan, bulbo, Straflo, hélice. Todas essas são axiais ou semiaxiais, igual no caso da Francis. Já as turbinas de ação, o trabalho mecânico é obtido pela transformação da energia cinética da água em escoamento, através, claro, do elemento do sistema rotativo hidromecânico. A vazão muda somente de direção, porém ela não muda de aceleração, como acontece nas turbinas de reação. O escoamento, ao passar pelo rotor, não tem variação de pressão muito significativa, o que diminui um pouco os problemas relacionados à cavitação. Os exemplos, né, que nós temos é a turbina do tipo Pelton, Turgo, Michael Bank. Essas turbinas são todas tangenciais. Essa classificação, apresentada por essa figura, ela sumariza as principais turbinas que são utilizadas em centrais hidrelétricas. Então, dentro das turbinas de reação, nós temos as turbinas do tipo tubulares, né? Das tubulares, podemos ainda dividi-las entre Straflo e bulbo. As turbinas de escoamento axial, né, que o fluxo da água passa de forma paralela ao eixo da turbina. Temos as turbinas de pás fixas, chamadas de hélices ou propeller, e temos também aquelas de pás ajustáveis, que são as turbinas do tipo Kaplan. Temos aqui a turbina do tipo Francis e ela ainda pode ser subdividida em lentas, normais, rápidas e extra rápidas, como nós vamos ver na aula seguinte.
Voltando aqui para as turbinas de ação, que também são chamadas de turbinas de impulso, podemos encontrar a turbina do tipo turbo, turbina Pelton, que ela é uma turbina convencional, e a turbina Michael-Bank. Vamos iniciar os estudos das turbinas com a turbina do tipo Pelton. Essa turbina, né, ela é uma turbina de ação e ele opera com injetores que acabam dirigindo a água, né, o jato de água, contra as pás do rotor. Então aqui nós podemos notar nessa figura os bicos injetores aqui, onde eu estou circulando de vermelho. E esses bicos injetores, eles injetam a água de forma tangencial às pás das minhas turbinas. O número de pás da turbina Pelton, seu diâmetro e velocidade angular estão intimamente ligados à altura topográfica do aproveitamento e também à potência mecânica da turbina. Esses dados nós vamos ver nas próximas aulas, quando nós formos fazer as especificações da turbina para um dado empreendimento hidrelétrico, que isso vai ser totalmente relacionado à altura e também à potência e claro, sempre relacionado à vazão do meu empreendimento. Essas turbinas Pelton, elas são empregadas quando eu tenho altas quedas e baixas vazões. Detalhando mais as características da turbina Pelton, né, ela é empregada em grandes alturas, de 50 a 1.300 metros, possuem de 2 a 6 bicos injetores, que vão variar principalmente em relação à potência e à altura do empreendimento. Notem aqui que somente em números pares, né? Então vai ser 2, 4 ou 6. Ela pode ser instalada tanto na vertical quanto na horizontal e são utilizadas velocidades elevadas para esse tipo de turbina. Isso vai implicar em um número elevado de polos do gerador conectado a ela. Aqui temos uma foto de uma turbina do tipo Pelton. Notem que as pás delas são como se fossem uma concha, né? Duas conchas, uma concha bipartida. Então, a água vai tocar nessa concha, ela vai ser dividida e vai escoar para as laterais. Esse é o princípio de funcionamento do impulso. O fluxo da água é controlada por uma agulha. Essa agulha que é mostrada aqui nessa figura da esquerda. Quando a agulha ela aproxima do bico injetor, ela vai impedir com que a água passe, então diminuindo a vazão do meu rotor Pelton, da água que toca o meu rotor Pelton. Notem que é por meio da agulha que eu vou controlar a potência da minha turbina e, consequentemente, a potência elétrica do meu gerador. Esse elemento, né, a agulha junto com o bico injetor, ele é semelhante ou ele tem um papel semelhante ao distribuidor das minhas turbinas de reação. Algo importante é esse equipamento aqui, que é o defletor. Ele tem a função de desviar o jato das pás quando ocorre um disparo da máquina devido a uma pane elétrica. Então, por exemplo, se eu tenho um curto-circuito logo na saída da máquina síncrona, que é a máquina que está acoplada ao rotor Pelton, ela vai tender a disparar, né? A velocidade dela vai aumentar muito. Então, eu devo diminuir, ou melhor, né? Eu devo zerar a água que chega até o rotor Pelton. Se eu enviasse um comando de fechamento muito brusco da agulha, o que aconteceria aqui seria um grande golpe de ariete. Para evitar esse problema, rapidamente é inserido um defletor do jato, então a água, uma vez que ele entra aqui, a água é defletida, desviando a água do rotor Pelton, né, e ela não vai tocar as pás da minha turbina, fazendo com que a minha turbina tende-se a desacelerar. Para acelerar a frenagem do meu rotor Pelton, um jato ele é injetado na parte traseira das pás, né, pelo sistema de freio. Com isso, eu rapidamente vou reduzir a potência que é injetada no gerador elétrico. Aqui é apresentado um rotor Pelton do tipo rotor gêmeo, ou seja, eu tenho duas turbinas, né, duas turbinas Pelton aqui no mesmo eixo de um único gerador. Então, nós temos o gerador síncrono aqui à direita e duas turbinas do tipo Pelton no mesmo eixo. Isso aqui eu ganho algumas vantagens, porque eu posso colocar para uma vazão maior um único conjunto para um grande gerador.
Passando agora para as turbinas do tipo Michael-Bank, que também é chamada de fluxo cruzado, ela é uma turbina do tipo ação e a simplicidade de sua construção é importante para que seu custo, né, seja bastante baixo. Além disso, ela possui uma instalação fácil e uma manutenção bastante simples. Essa turbina, lembrando, ela é não convencional, então não é utilizado em grandes centrais hidrelétricas. Ela é utilizada para baixas e médias quedas e médias vazões. Especificando os dados dela, né, ela pode ser empregada a alturas de 5 a 250 metros, não possui caixa espiral, a instalação é somente na horizontal e para baixas e médias quedas. É importante ressaltar que essa turbina ela é limitada de no máximo 2 MW por unidade. Devido à sua simplicidade construtiva, baixo investimento e manutenção, isso faz com que este tipo de turbina seja adequado para locais distantes dos centros e que necessitem também de, claro, pouca potência. Aqui é apresentado o diagrama da turbina do tipo Michael-Bank. Uma característica interessante dessa turbina é que o fluxo de água ela atravessa a turbina, e ela entra dentro, próximo ao eixo, e ela atravessa novamente em outro ponto. Então a água ela vai tocar a turbina em dois locais. Aqui em um nós temos uma válvula de aeração para liberar pressão. Em 2 nós temos o distribuidor aqui. Esse distribuidor ele vai subir ou descer de forma a controlar a água que chega na turbina e, consequentemente, controlar a potência. 3 temos um invólucro. Em 4 é o rotor em si. Em 5 nós temos uma carcaça removível para eventual manutenção. Em 6 nós temos as pás desse tipo de turbina. Em 7 nós temos o fluxo de água aqui, que toca em dois locais da turbina. Em 8 nós temos o eixo que vai de encontro ao gerador elétrico. Passamos a estudar agora a turbina do tipo turbo. Essa turbina é de ação, né, uma turbina de ação, bem semelhante à turbina Pelton, mas a posição de incidência do jato de água é lateral, né? Nós tínhamos lá na turbina do tipo Pelton uma injeção totalmente horizontal. Isso resulta numa geometria diferenciada para as pás do rotor. Ela é empregada em médias quedas e médias vazões. Ela é aplicada, assim como o fluxo cruzado, para alturas de 50 a 250 metros. Ela também não possui caixa espiral. Ela pode ser instalada tanto na vertical quanto na horizontal e é empregada para médias quedas. Notem que para esse tipo de turbina, turbo, diferentemente da Pelton, o ângulo ele é diferente e nós temos aqui, por exemplo, um ângulo de ataque de 20 graus. Então, também temos aqui como diferença que esse jato pode atingir até 3 pás do rotor de forma simultânea. Então, a água entra aqui, transfere energia na forma de impulso e depois ela sai na mesma angulação que entrou anteriormente. Essa foto aqui mostra uma turbina do tipo turbo. Notem aqui que o bico injetor ele está angulado em relação ao rotor. Então, a água vai entrar e sair também de forma angulada. Passando agora para uma turbina de reação, nós vamos estudar a turbina hélice ou propeller. As turbinas hélice, elas operam com um rotor do tipo hélice fixo. Então, nós podemos notar aqui nessa foto que esses rotores são soldados no eixo da minha turbina hidráulica. O distribuidor com paletas variáveis é que ajusta a vazão da turbina, ajustando assim a potência gerada pela turbina à potência exigida pelo gerador. Isso é feito da mesma forma lá, como nós vamos estudar logo mais, com a turbina do tipo Francis. Elas são aplicadas em baixas quedas e grandes vazões. A criação desse tipo de turbina veio lá em 1908 com a necessidade da obtenção de turbinas com velocidades consideráveis, altas velocidades, em baixas quedas e grandes descargas, ou seja, grandes vazões.
e que isso não era viável, e atualmente também não é viável com uma turbina do tipo Francis. Então foi desenvolvida a turbina do tipo hélice. Nessa foto aqui nós podemos observar as paletas, né, dos distribuidores. Então esse aqui é o distribuidor que vai justamente controlar o fluxo de água que toca a turbina. E embaixo aqui, na parte de baixo, nós podemos notar as pás da minha turbina. E as pás são totalmente fixas. Isso é importante de sempre destacar, porque nós vamos mostrar mais à frente a outra turbina que é do tipo Kaplan. A turbina Kaplan não possui pás fixas. Essa turbina aqui lembra bastante a hélice de um navio. Então, falando da turbina do tipo Kaplan, né? Nesse caso, ela é bem parecida com a turbina propeller, porém, ela possui as pás variáveis. Então, o ângulo dessas pás, elas podem ser ajustadas de acordo com a vazão da turbina. Isso também ajusta a potência gerada pela turbina de acordo com a potência exigida pelo gerador. Então, ela possui um distribuidor com paletas de posição variável e também possui ajuste das pás. Ela nada mais é que uma evolução da turbina hélice, uma vez que, no caso dela, o rendimento ela é muito alto durante uma variação grande de vazão. Ela é aplicada em baixas quedas e grandes vazões. Então, especificando melhor, a altura que ela é aplicada, né, é de 5 a 70 metros, possui um rotor em forma de hélice com 4 a 8 pás móveis, instalação vertical ou horizontal e baixas quedas. A turbina Kaplan possui dupla regulação de vazão, ou seja, a regulação é feita tanto pelos distribuidores quanto pela angulação das pás dessa turbina. O princípio de funcionamento que faz essa turbina girar nada mais é que, devido à geometria das pás da turbina, a forma que a água passa pelas pás, ela gera uma força de sustentação nessas pás. Isso é causado justamente pela geometria dessas pás. E essa força, consequentemente, vai fazer as pás girarem. Uma variação horizontal da turbina Kaplan é a turbina tubular S ou Kaplan S. Essa turbina de reação, né, ela opera com rotores do tipo hélice. Ela possui distribuidor com paletas de posição variável e rotor de pás fixas. Elas são empregadas em baixas quedas e médias vazões. Especificando melhor essa turbina, ela é empregada com alturas de 2 a 15 metros, que são consideradas muito baixas, também de 6 a 30 metros, que são consideradas baixas, possui um rotor em forma de hélice com 4 a 8 pás fixas, possui instalação somente na horizontal e em baixas quedas. Como podemos notar aqui, a turbina ela fica dentro da água, como podemos notar, e o gerador ele fica na parte de fora quando o eixo ele atravessa as paredes da minha tubulação, nas paredes do meu tubo de sucção. Essa é a característica diferenciada da turbina tubular S. Uma turbina bastante empregada, inclusive grandes usinas, apesar do seu pequeno tamanho, é a turbina de reação do tipo bulbo. As aletas do rotor podem ser ajustadas de acordo com a vazão da turbina, ajustando assim a potência gerada pela turbina à potência exigida pelo gerador. Ela possui distribuidor com paletas de posição variável e rotor de pás móveis, assim como a Kaplan. Elas são empregadas em baixas quedas e médias vazões. Elas podem ser empregadas em alturas baixíssimas, né, de 2 metros até 70 metros, possuem um rotor em forma de hélice de 4 a 8 pás móveis, a instalação dela é na horizontal e ela é empregada em baixas quedas. Uma grande diferença dessa turbina do tipo bulbo é que existe uma câmara blindada ao redor dessa turbina e ela é totalmente colocada no tubo adutor de água. Então, aqui como nós podemos notar, essa capa que fica em volta do gerador é o que a gente chama de bulbo ou câmara blindada.
Essa câmara ela não possui, devido à vedação, que é muito bem feita aqui, nessa posição onde eu marquei, ela não entra nenhum tipo de água e, inclusive, eu posso acessar para eventuais manutenções. Então, fica totalmente livre de água. Já a turbina aqui, né, na parte onde toca a água, nós podemos observar que ela é muito parecida com a turbina do tipo Kaplan, que nós temos aqui pás orientáveis e ela é muito parecida com uma turbina, né, com uma hélice de um navio. Uma outra variação das turbinas tubulares é a turbina Strafo. Ela é uma turbina de escoamento retilíneo, da onde vem o nome dela, e possui volume reduzido. São adequadas para quedas de até 40 metros, né, baixas quedas, e com um rotor de até 10 metros de diâmetro. Ela reduz bastante o custo das obras de construção civil, como nós vamos ver mais adiante. Então, são empregadas em baixas quedas e médias vazões, né, a alturas de 3 a 40 metros. A instalação ela é horizontal ou inclinado e possui altura empregada baixas quedas, né? Uma grande vantagem dessa turbina é de não haver necessidade de colocar o gerador no interior de um bulbo, como é feito com a turbina bulbo, né? Não precisa daquela câmara blindada. Isso criaria, né? O bulbo ele cria problemas e limitações em relação à dimensão desse equipamento e resfriamento do gerador. A colocação do alternador na própria periferia do rotor da turbina, ela possibilita uma instalação compacta e a obtenção de uma potência maior que o que seria, né, obtido com outros tipos de turbinas com condições iguais de queda. Então, aqui é apresentado um corte desse tipo de turbina junto com o gerador. Temos em um aqui as pás diretrizes, né? Em dois, pás diretrizes móveis do distribuidor. Então, esse aqui é o elemento que vai controlar o fluxo de água nessa turbina. 3, temos as pás fixas. E na parte superior aqui, que eu estou indicando de vermelho, é onde fica o rotor do meu gerador. Então, o rotor ele é fixado junto com as pás da minha turbina. Notem nessas fotos que o rotor do meu gerador, aqui pode ser evidenciado pelos polos da minha máquina síncrona, né? Que ele é soldado, ele está junto com as pás da minha turbina. Então, esse conjunto, ele gira junto. A vedação é feita nessa posição aqui que eu estou marcando. Uma possibilidade para a turbina Straflo é a utilização de ímãs permanentes para o rotor. Então, ao invés de eu ter polos que eu controlo por meio de uma excitatriz, que a corrente é controlada por meio de excitatriz, eu tenho ímãs permanentes. Nesse caso, eu não poderia ter controle de potência reativa ou controle de tensão dessa máquina, porém, eu consigo, por meio desses ímãs, uma construção mais simples. Passando agora para a turbina tipo Francis, ela é a turbina empregada em mais empreendimentos hidrelétricos, ela é a que é mais comum. Então, ela é uma turbina do tipo reação e ela possui, assim como a turbina do tipo Kaplan, a caixa espiral, né, o caracol, que dirige a vazão. As aletas do rotor são fixas, mas possuem um distribuidor com paletas de posição variável, porque eu preciso controlar a quantidade de água que passa pela turbina. Desse modo, né, o fluxo da água é acelerado e é orientado para o rotor sob diferentes ângulos de inclinação, permitindo uma regularização da vazão, que por sua vez permite a regulação da potência mecânica da turbina. Ela é empregada para médias quedas e médias vazões. A altura em que ela é empregada varia ali de 45 a 400 metros, é uma turbina bem versátil, possui caixa espiral, pode ser instalada tanto na vertical quanto na horizontal e empregada para médias quedas. Como já estudamos anteriormente, né, um servomotor do regulador de velocidade, ou seja, aquele regulador que vai verificar qual que é a frequência do sistema, a velocidade do sistema, ela vai atuar sobre as pás distribuidores ajustáveis, de forma que eu consigo controlar a vazão de água em cima do rotor da minha turbina do tipo Francis.
Caso eu precise de mais potência, eu vou injetar mais água, então eu vou abrir as paletas do distribuidor. E se eu precisar de menos potência, eu vou diminuir o fluxo de água, né? Diminuindo o ângulo dessas paletas, né? Diminuindo o fluxo de água no meu rotor Francis. As partes principais da turbina Francis são a carcaça, pré-distribuidor, distribuidor, rotor e também o tubo de sucção. Essas turbinas, assim como a Pelton, elas podem ter rotor duplo ou também chamado de rotor gêmeo, que tem a função de dobrar a vazão da turbina e fazer com que ela opere com alturas menores em relação à de um único rotor. Isso substitui uma faixa de turbinas axiais que tem custos mais altos, deixando ela mais vantajosa. Passamos a mencionar agora a eficiência das turbinas. Podemos notar aqui pelo gráfico que mostra qual que é a quantidade, né, relativa de água que passa na minha turbina em relação à eficiência. Podemos notar diferenças significativas entre as turbinas, né, os tipos de turbinas que temos. A Pelton, durante ali acima de 70% da sua capacidade, podemos notar que ela é menos eficiente que as demais turbinas convencionais, que é a Kaplan e a Francis. Outra característica bastante interessante de observar que a propeller, né, a turbina do tipo propeller, ela possui uma grande eficiência aqui em 100% do fluxo de água que passa por ela, porém, qualquer valor fora de 100%, ela diminui bastante a sua eficiência. E elas não podem operar basicamente de nenhuma forma abaixo de 70% de fluxo de água, de vazão, né? Por que isso acontece? Porque elas não possuem as suas pás orientáveis da mesma forma que a Kaplan possui. Então, a Kaplan consegue manter uma eficiência muito alta em uma grande faixa de vazão, né? Justamente porque ela vai ajustar os passos, de acordo com a angulação das pás, vai ajustar e obter a máxima potência possível, vai absorver a máxima potência possível da vazão da minha água. Esse outro gráfico aqui mostra as turbinas convencionais e também as turbinas não convencionais. Podemos notar que as turbinas convencionais normalmente têm têm eficiências bem maiores que as turbinas não convencionais. Um fenômeno que já foi mencionado anteriormente e não foi definido ainda é a cavitação. Então, a cavitação ela ocorre no interior de sistemas hidráulicos, como no caso de turbinas hidráulicas, né? Pelo aparecimento de recintos cheios de vapor e gases. Esses fenômenos eles ocorrem sempre em locais no interior dos sistemas onde é alcançada a pressão de saturação do vapor. Quando essa pressão é alcançada, né, a saturação do vapor, começam a ser produzidas bolhas de vapor que são arrastadas pelo líquido até lugares onde a pressão é maior. Então, uma vez que aumenta a pressão, ela condensa essas bolhas e elas condensam de forma violenta. Com isso, eles desagregam o material, então eles removem mesmo o metal da turbina, promovendo a cavitação, a erosão cavital. Então, essa foto mostra as bolhas geradas pelo efeito da cavitação. Então, à medida que a minha água ela é transportada ao longo das pás dessa minha hélice, elas vão encontrar regiões de baixa pressão e elas vão sair do estado líquido e entrar para o estado gasoso. Elas vão transformar em vapor de água. Essas bolhas, então, elas vão caminhar ao longo das minhas pás até que elas encontram em uma determinada posição zonas de pressões maiores. Quando ela encontra essa zona de grande pressão, ela implode de forma muito abrupta e ela causa justamente a erosão cavital pela sua implosão. Essa cavitação ela surge principalmente em turbinas do tipo reação, né? Então nós temos como a convencional, nós temos a turbina do tipo Kaplan e turbinas do tipo Francis. Elas podem ocorrer em várias posições da minha turbina. Então aqui nessa primeira foto nós temos uma cavitação de ponta, que é a cavitação que aparece na ponta da turbina.
Em B, nós temos a cavitação de bolhas viajantes, que são bolhas que surgem ao longo da turbina e elas podem desagregar material. Em C, nós temos um redemoinho de tubo e B, nós temos vórtice entre lâminas. Vamos estudar vórtices mais à frente também. Essa foto da esquerda, ela apresenta o efeito da cavitação e a foto da direita apresenta o efeito da erosão cavital, onde foi desagregado, foi removido vários materiais metálicos daqui. Então, o choque contra as paredes causa desagregação de material, provocando o que a gente chama de erosão cavital. A cavitação é acompanhada de vibrações e ruídos, então ela pode ser identificada, sendo violenta a queda das características da máquina, principalmente em relação à eficiência. Notem aqui a quantidade de erosão realizada nessa peça mecânica, erosão cavital. Caso a erosão cavital não passe por manutenções periódicas, ela pode levar à quebra da minha turbina, como é nesse caso aqui. Então, periodicamente, a máquina é parada, é realizada uma revitalização da minha turbina devido à erosão cavital. Outro efeito hidráulico presente nas turbinas é o vórtice de sucção. Os vórtices, nada mais são que redemoinhos que se formam na saída de um perfil imerso no fluido, nesse caso da água, que se deslocam na direção do mesmo. Então, esse vórtice ele é gerado justamente pelo giro da turbina. Nas turbinas hidráulicas de reação, como Francis e Kaplan, esses vórtices produzidos na sucção, no tubo de sucção, trazem as seguintes consequências para o sistema. Elas produzem flutuações de pressão, o que implica em oscilações de potência da máquina, e então a potência mecânica que é transmitida para o gerador também vai transmitir oscilações de potência elétrica na rede. Os vórtices produzidos nas cargas parciais produzem oscilações no conjunto gerador-turbina, então essas vibrações são bem danosas. Os vórtices de cargas parciais possuem energia alta, em suas caudas e têm movimentos desordenados, produzindo ruídos característicos de impactos contra as paredes do tubo de sucção. E o tubo de sucção ele pode até vir a descolar do cimento. Essa figura da esquerda mostra um desenho da formação do vórtice de sucção e essa foto da direita ela mostra um teste da saída de como forma o vórtice de sucção na saída da turbina do tipo Francis. A cavitação ela também aparece no tipo de vórtice, então nós podemos observar aqui o comportamento do vórtice por meio das bolhas formadas pelo efeito da cavitação. Para evitar esses efeitos indesejados de vórtice e cavitação, a máquina deve operar sempre em uma faixa adequada. Então vamos analisar esse caso aqui em que eu mostro o efeito da cavitação e o efeito do vórtice de sucção em uma turbina de acordo com o engolimento da água, de acordo com o fluxo da vazão que passa por ele. Então, por exemplo, para uma máquina de 23 MB, 100% da água que passa por ela, eu vou produzir uma potência de 23 MW. A faixa de operação eventual é de 0 a 4 MW. O que isso quer dizer? Que a máquina poderá operar nessa faixa por um período de até 4 horas contínuas, não se permitindo intervalos menores que 20 horas entre uma e outra operação. A operação contínua nessa faixa acaba causando danos à turbina devido ao efeito da erosão cavital. Já a faixa que compreende entre 4 e 16 MB, que nada mais é que a faixa que aparece a curva de vórtice de sucção, ela é considerada proibida. Se ela for operada nessa faixa, a turbina poderá sofrer danos graves. Já a faixa ali entre 16 e 23 MB, ela tem o melhor desempenho. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades postadas no Moodle. Essas atividades vão compor parte da nota das atividades assíncronas, assim como a presença dessa semana. Quaisquer dúvidas em relação a essa aula, entre em contato por e-mail, nos fóruns do Moodle ou então no nosso servidor de Discord durante o
horário de atendimento. Muito obrigado pela atenção e até mais.